Olá! Sabe quando um texto flui que é uma beleza? Pois é, existe um segredo por trás disso. Hoje a gente vai desvendar essa ferramenta que, olha, pode transformar completamente qualquer escrita. As palavras de ligação ou, como a gente conhece, os conectivos. Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso. Para começar, vamos falar de um problema super comum. Um problema que às vezes faz com que ideias ótimas pareçam, sei lá, meio fracas, meio desconectadas. Dá uma olhada nesse parágrafo aqui. As frases são curtas, diretas, quase robóticas, né? Fica difícil de acompanhar a linha de raciocínio, de entender a relação entre uma coisa e outra. Parece uma lista de fatos soltos. E aí vem a pergunta de R$ 1 milhão. Como é que a gente conserta isso? Como transformar essas frases simples numa história que flui, que tem lógica e coesão? Qual é o truque? A mágica acontece aqui. Olha só a solução. Com algumas palavrinhas pequenas, mas super poderosas, as ideias finalmente se conectam. O texto ganha outra vida, outro ritmo. Essas palavras mágicas são os famosos conectivos, ou palavras de ligação. E elas são, nossa, absolutamente essenciais para uma comunicação clara. Elas funcionam como se fosse a cola que une o texto todo. Falando de um jeito bem simples, os conectivos são como pontes. Isso, pontes. Eles guiam quem está lendo de uma ideia para outra sem nenhum tropeço, sabe? Criam um caminho suave e bem claro. E não é só achismo, não. Pesquisas da Universidade Lingnan mostram que usar bem os conectivos é uma característica chave de uma escrita profissional e acadêmica de qualidade. Isso mostra que a gente não está só listando fatos, mas sim construindo um argumento sólido e bem amarrado. Certo. Agora vamos para a parte prática. Vamos ver como montar um kit de ferramentas com essas palavras que são essenciais. E para ficar mais fácil, vamos organizar tudo por função. Então, quando a gente quer adicionar mais um ponto para fortalecer um argumento, essas palavras são perfeitas. Elas funcionam como um aviso para o leitor, tipo, ei, atenção, que lá vem mais informação para reforçar o que eu estou dizendo. E quando a ideia é apresentar um ponto de vista diferente, ou uma ideia que bate de frente com a anterior, e esses conectivos são nossos melhores amigos. Eles mostram que a gente está olhando para os vários lados de uma questão. Agora, se a necessidade é mostrar o resultado de alguma coisa, a consequência de uma ação, essas palavras aqui deixam a relação de causa e efeito clara como água. Não resta nenhuma dúvida sobre a lógica da coisa. Bom, alguns conectivos podem ser um pouquinho mais traiçoeiros, digamos assim. Vamos dar uma olhada numa das confusões mais clássicas do português para evitar aqueles errinhos que, apesar de simples, acabam prejudicando a clareza do texto. Um clássico dos clássicos em português. Mais com S versus mais. A pronúncia é parecida, mas o papel de cada um na frase é totalmente diferente. E a regra para não confundir é, na verdade, bem simples. Olha esse exemplo. Aqui, a palavra mais está introduzindo uma ideia de oposição, uma ressalva. Poderia ser trocada por porém, contudo, a frase continuaria fazendo sentido. Eu gostei do curso, porém, gostaria de mais prática. Viu? Já nesse outro caso, a palavra mais indica quantidade e intensidade. É o contrário de menos. Tentar usar mais aqui simplesmente não funcionaria. A diferença pode ser sutil na fala, mas na hora de escrever é essencial para estar gramaticalmente correto. Ok, conhecer as regras é o primeiro passo, claro, mas também é super importante saber reconhecer os escorregões mais comuns que acontecem na hora de usar os conectivos. Olha só que interessante esse estudo sobre a escrita de estudantes. Ele apontou 4 tipos principais de erro. E o campeão, com quase 37%, foi usar o conectivo com a função errada. Basicamente, é escolher a palavra errada para a conexão lógica que se queria fazer. Essas armadilhas vão desde o básico, como escolher a palavra errada, até coisas mais complexas, como construir aquelas frases enormes que não acabam nunca, por usar demais os conectivos mais simples, como e então. Certo. Agora vamos ver como colocar isso em prática. Vamos ver como a escolha do conectivo certo pode, de forma quase instantânea, deixar a escrita mais formal, mais sofisticada, mais profissional mesmo. É tudo uma questão de contexto. O jeito de escrever um e-mail para a chefia é bem diferente da mensagem que se manda para um amigo. A escolha das palavras é que vai ditar o tom da conversa. Um jeito muito eficaz de deixar a escrita mais elegante é trocar expressões do dia a dia por equivalentes mais formais. Coisa simples, tipo, em vez de a gente vai, usar nós iremos. São pequenas mudanças que já mostram um domínio maior da língua. E aqui está a grande lição.
Conectivos não são só pecinhas para juntar frases. Eles são, na verdade, ferramentas de estilo muito poderosas, que moldam completamente o jeito como o leitor vai perceber a nossa mensagem. Com esse novo kit de ferramentas em mãos, fica aí a reflexão. Como começar a usar tudo isso para já ir melhorando a própria escrita? Afinal, é a prática que leva à perfeição.